Bem, amigos telespectadores da GBD TV Gospel, neste momento claramente quem nos fala é o seu irmão em Cristo, irmão Bruno, bem? Em mais uma temática aqui do nosso canal, né? Depois de, sei lá, de uma semana que eu estou fora, né? Aqui, mas eu tive meus motivos para não fazer a temática pela semana passada, mas sem mais delongas, essa semana, minha gente, nós vamos falar de uma temática que divide dois lados, né? Vamos dizer assim, porque as pessoas normalmente não vê diferenças tem algumas pessoas também, né? Não vamos generalizar, que não vê diferença entre adivinhações e profecias bíblicas. Tem gente que leva uma coisa e outra como a mesma coisa, e não é. E é justamente isso que a gente vai discutir na temática dessa semana, né? Que a gente vai mostrar nesse estudo na temática dessa semana. Bem, sem mais delongas, a temática dessa semana aqui no nosso canal é a diferença entre adivinhações e profecias bíblicas. Mas antes da gente começar, eu queria deixar um versículo que se encontra em João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vamos lá. Então, minha gente, vamos lá começar esse estudo abençoado nessa temática dessa semana, né, sobre a diferença entre as adivinhações e profecias bíblicas. Bem, minha gente, antes de tudo, eu queria deixar bem claro que eu vou fazer vamos dizer assim, uma breve anunciação no final desse vídeo, tá certo? Então aguarde aí que eu estarei fazendo uma anunciaçãozinha rápida, mas que é interessante você ver, tá certo? Então vamos começar. Ah, sim, e nesse estudo tem a descrição, eu dei uma olhada e tem a descrição do autor. E no caso o autor é Norbert Lager. Acho que eu já mostrei estudos dele no canal aqui. Eu nunca falei da sua descrição, né? Mas sempre é bom a gente mostrar a descrição do autor do estudo da vez, né? Então, Norbert Lager é o cara que fez esse estudo que ele vai mostrar hoje para vocês aqui, certo? Norbert Lager, deixa eu chegar aqui na descrição do cara, certo? Bem, a descrição sobre Norbert Lager e a foto dele está aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Norbert Lager é diretor da Chamada da Meia-Noite Internacional. Suas mensagens têm como tema central a palavra profética. Logo após sua conversão, estudou em nossa escola bíblica e ficou no Uruguai até concluí-la. Por alguns anos trabalhou como missionário em nossa obra na Bolívia, né? Essa obra aqui. E depois iniciou a divulgação da nossa literatura na Venezuela, onde permaneceu até 1985. Nesse ano, voltou à Suíça e é o principal preleitor em nossas conferências na Europa. É autor de vários livros publicados em alemão, português e espanhol. Bem, vamos começar. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. 2 Pedro capítulo 1, verso 19. Profecias bíblicas se cumprem sempre, sem exceção. Por isso podemos ter absoluta confiança nelas. Mas quem confia em adivinhações está perdido. Eu vou repetir a frase para vocês entenderem mais ainda.
Profecias bíblicas se cumprem sempre, sem exceção. No caso aqui no estudo está falando que sem exceção, não tem meia conversa nem meia palavra. É profecia bíblica, então vai se cumprir, certo? Por isso podemos ter absoluta confiança nelas, mas quem confia em adivinhações está perdido. Só uma coisa é certa a respeito de adivinhações de videntes, astrólogos e cartomantes. A cada ano se repete o fiasco da falha do seu cumprimento. Praticamente todas as previsões para 2003 foram falsas. O Comitê para a Investigação Científica das Alegações dos Paranormais na Alemanha comparou 100 prognósticos com a realidade e verificou que as explicações posteriores dos adivinhos são completamente contraditórias em relação às previsões feitas. Muitos dos seus prognósticos são formulados de maneira tão vaga que o exercício da futurologia nem se faz necessário, pois qualquer um de nós poderia fazer previsões semelhantes usando simplesmente a lógica e o bom senso. As previsões são tão genéricas que acabam acertando em algum detalhe. 2 exemplos. Em dezembro de 2002, um astrólogo previu iminente risco de guerra para o Iraque. O matemático Michael Kunkel, de Mainz, na Alemanha, observou que uma declaração dessas naquela época equivalia a afirmar que o Sol iria nascer na manhã seguinte. Relativamente a Israel, um dos prognósticos para este ano dizia: depois de sérios distúrbios, existia a tendência de que no final de 2004 haja um acordo de paz satisfatório, de modo a que ambas as partes tenham interesse em cumpri-lo. É quase impossível falar de maneira mais genérica, mas é interessante observar como as pessoas que nada querem saber da Bíblia são enganadas rotineiramente e dão ouvidos a esse tipo de profecia, entre aspas, vaga e superficial. A adivinhação do futuro pode envolver puro e simples engano visando o lucro fácil. Por outro lado, além do interesse financeiro, a astrologia, por exemplo, tem origem espírita e ocultista, diretamente inspirada por Satanás e seus demônios. Seja como for, ela sempre é mentirosa. Seja como for, ela é sempre mentirosa, pecaminosa e de origem diabólica. O reformador Martim Lutero declarou, com razão: o diabo também sabe profetizar, e mente ao fazê-lo. Em Deuteronômio 18, versos 9 ao 11, está escrito: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte mortos. A Bíblia, com anotações de Scofield, comenta a respeito. As 8 práticas anatematizadas para a determinação do futuro são estas. Primeiro, do adivinhador. Os métodos são apresentados em Ezequiel 21, verso 21. Segundo, do prognosticador, possivelmente referindo-se à feitiçaria ou astrologia. Terceiro, do agoeiro, aquele que usa prognósticos. Quarto, do feiticeiro, aquele que faz uso da magia, de fórmulas ou encantamentos. Quinto, dos encantadores, Salmos 58, versos 4 e 5. De quem consulta um espírito adivinhante, veja o número 7. Do mágico,
geralmente usado com o número 6. Isaías 8:19 descreve a prática. E oitavo, do necromante, aquele que procura interrogar os mortos. Duas coisas precisam ser mantidas em mente. Primeiro, este mandamento tinha aplicações específicas em Israel, que estava entrando na terra. Foram feitos para preservar os israelitas das abominações dos seus predecessores. Versículos 9, 12 e 14. E segundo, para se perceber claramente o contraste entre esses falsos profetas e os profetas como Moisés. Versículos 15 ao 19. Profecia bíblica. Vejamos as principais diferenças entre adivinhações e profecias bíblicas, certo? Primeiro, a adivinhação é um ponto aqui, um primeiro ponto. A adivinhação faz afirmações vagas e genéricas e não esclarece os fatos. A profecia bíblica é a história escrita antes que aconteça. Ela parte do próprio Deus Todo-Poderoso, que tem uma visão panorâmica das eras e as estabeleceu em seu plano divino. O profeta Isaías o engrandece. Senhor, tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e a ti louvarei. Louvarei o teu nome. Porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Isaías 25, verso 1. O próprio Senhor afirma: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, versos 9 e 10. As adivinhações interpretam algum tipo de sinal. A profecia bíblica não depende da nossa interpretação, mas se sustenta exclusivamente em sua própria realização. É outro ponto, no caso que eu disse agora. Outro ponto também interessante é as profecias as previsões dos astrólogos são especulativas e deixam margens para muitas interpretações. A profecia bíblica acerta em 100% dos casos. No caso, os astrólogos são especulativos, no caso, deixa especulado, né? Que no caso deixa para outras interpretações, né? Deixa para outros astrólogos, né? Outros astrólogos fazem outros tipos de interpretações, né? Deixa vago para outra pessoa incrementar e outra pessoa incrementa e assim por diante. Mas a profecia bíblica, ela é 100%, ela acerta 100% nos casos, no caso não tem erro. Né? A palavra de Deus, ela é ela é bem clara no que ela diz. Outro ponto que a gente deve ver. O apóstolo Pedro escreve: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Testemunha ocular é o quê? Aquela que viu. Então, no caso, eles não estão falando de coisinhas que vinham da cabeça deles, não. Eles foram testemunhas oculares. No caso, eles viram e ouviram tudo aquilo dali. Então, é 100% certeza. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16. Tim LaHaye e Thomas Ice afirmam: falsas religiões e ideias supersticiosas baseiam-se em fábulas engenhosamente inventadas, mas a fé cristã está fundamentada na autorrevelação do próprio Deus aos homens, de forma como encontramos na Bíblia. Além disso, Pedro designa a profecia bíblica como palavra profética e diz: fazeis bem em atendê-la.
como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Porque podemos depositar toda a nossa confiança na palavra profética? Porque a profecia bíblica, segundo a conclusão de Pedro, não é a explicação humana dos acontecimentos históricos, sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21. Tendo a profecia, os cristãos possuem um resumo do plano divino para o futuro. Além disso, como centenas de profecias já se cumpriram literalmente, a maioria delas relacionadas à primeira vinda de Cristo. Sabemos que todas as profecias em relação ao futuro também se cumprirão integralmente nos tempos finais e por ocasião da volta de Cristo. Um ponto que devemos ver que está aqui. Adivinhação é a interpretação de sinais baseados em mentiras. Adivinhação e interpretação de sinais são baseados em mentiras, enquanto a profecia divina é a mais absoluta verdade. Balaão era um agoureiro. Neemias, capítulo 24, verso 1. Que Balaque, rei dos Moabitas, queria usar para amaldiçoar Israel. Números 23, capítulo 23, verso 24. E justamente esse adivinhador foi obrigado, o próprio adivinhador foi obrigado a reconhecer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele, não o cumprirá? Ou tendo falado, não o cumprirá? Números 23, verso 19. A Bíblia contém 6.408 versículos com declarações proféticas, das quais 3.268 já se cumpriram. Não se sabe de nenhum caso em que uma profecia bíblica tivesse cumprido de forma diferente da profetizada. Esses números equivalem à chance de que, ao jogasse 1.264 dados, todos caíam, sem exceção. Com o número 6 para cima, essa probabilidade é tão pequena que exclui toda e qualquer obra do acaso. E tem outro ponto aqui. Conforme o Dr. Roger Lane, 330 profecias extremamente exatas e específicas referentes ao Messias sofredor se cumpriram literalmente por ocasião da primeira vinda de Cristo. No caso, foi quando ele veio na Terra para sofrer por nós, né? Dessa abundância de profecias relacionadas ao nascimento, à vinda, à vida e à morte de Jesus, destacamos apenas os exemplos do Salmo 22, 16 e 17. Transpassaram-me as mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos. Não há dúvida de que essa passagem fala da crucificação, pois o sofrimento descrito pelos salmistas só acontece nesse tipo de morte. Entre os judeus, a crucificação jamais foi uma forma de execução de condenados à morte, e ainda não era conhecida como quando o Salmo foi escrito. Bem mais tarde, os romanos copiaram dos cartagineses a pena de morte por crucificação. Portanto, seria muito mais lógico se o salmista tivesse descrito a morte por apedrejamento ou pela espada. Numa época tão remota, 1000 anos antes de Cristo, por que ele falou da morte pela cruz? Completamente desconhecida dos judeus? A resposta é que o salmista, inspirado pelo Espírito de Deus, era um profeta e apontava a morte futura de Jesus. Outro ponto: a adivinhação cria confusão mental, turva e visão para a verdade bíblica e bloqueia a disposição
das pessoas de crerem no Evangelho de Jesus Cristo. Ela embota seus sentidos, prende-as a falsos ensinos e torna-as inseguras em suas decisões. A profecia divina, entretanto, liberta e dá segurança. Por isso todos deveriam seguir o conselho de Deus. E eu disse, e eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me-vos. Isaías 46, verso 11, e 12. Qualquer pessoa que crê em Jesus Cristo e confia na vida, e ele tem um futuro seguro e não precisa ter medo de nada. Quem se entrega a Jesus passa a viver sob a bênção da profecia encontrada em João capítulo 14, verso 3. Olha o que diz. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. Aleluia. Terminou aqui, gente. Esse estudo, terminou aqui de Knowledge Lake. Olha aí, a promessa, muita gente não sabe no que os cristãos estão baseados, no que essa é a promessa em que os cristãos, nessa profecia que os cristãos esperam até hoje. Muitas pessoas dizem, mas Jesus não voltou até agora. Já teve a primeira vinda com a morte da cruz. Agora vai ter sim, Satanás querendo ou não, vai ter a segunda vinda, e ele disse aqui: e quando eu for e vos preparar lugar, olha a promessa, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. No caso, estejamos firmes nessa promessa divina. Bem, minha gente, então já vou, sem mais enrolações, já vou logo para o que interessa, Eu só vou dar um aviso rápido aqui para eu já terminar esse vídeo, esse vídeo temático aqui do nosso canal, dessa temática dessa semana. Bem, minha gente, sem mais delongas, deixa eu ver quanto tempo tá o vídeo aqui, já tá bem grande. Bem, para terminar, eu queria falar sobre o nosso aplicativo oficial. Aí, Bruno, você já fala desse aplicativo todo o vídeo, mas é uma coisa que eu atualizei o aplicativo, tá certo, minha gente? Eu atualizei o aplicativo e, como posso dizer, e o aplicativo tá com link novo agora. O link do aplicativo eu mudei, então não adianta acessar pelo link antigo que eu deixava nos outros vídeos, Então é sempre que não pode assistir o vídeo, poder pode, Só tô dizendo que o link novo é que vai funcionar agora. Então, o link para o nosso app oficial vai estar na descrição, para o nosso Facebook, se você quiser curtir, e ver notícias evangélicas e tudo mais. E também o link para o nosso site oficial, para o nosso blog oficial, também vai estar na descrição do vídeo. Para você que quiser nos seguir no Twitter, semana que vem estaremos anunciando a próxima temática. Se Deus quiser e assim Deus nos permitir, tá certo? Então, eu já vou terminar, minha gente? Porque já tá grande demais o negócio. Bem, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe a sua família, que eu peço que em nome de Jesus, se você sentindo de Deus, você clique em gostei nesse vídeo para a maior divulgação da palavra de Deus. Se puder compartilhar também, para que outras pessoas venham ser abençoadas através desse estudo, tá certo? Então, Deus abençoe o seu lado, Deus abençoe a sua família. Já quem se despede aqui é o seu irmão e irmão Bruno, em mais uma temática aqui no nosso canal. Deus abençoe. E antes que eu esqueça, eu vou fazer um vídeo extra, viu, gente? Eu vou gravar um vídeo extra para vocês, que eu vou botar muito provavelmente amanhã no ar, tá certo? Então fiquem ligados aí que amanhã vai ter vídeo novo no canal explicando uma coisinhas interessantes, tá certo? Então fiquem ligados. Você que não é inscrito no nosso canal, quiser se inscrever, aí o botão de se inscrever, tá certo? Vai receber mais estudos nas suas descrições do YouTube aí, tá certo?
E pronto, eu vou terminar porque senão vai ficar muito longo. E amanhã tem vídeo novo, se Deus quiser, assim Deus permitir, certo? Então Deus abençoe o seu lado, abençoe a sua família, tchau. Fica na paz do Senhor Jesus, amém? Ah, eu queria agradecer a todas as pessoas que já se inscreveram no nosso canal, tá certo? Pronto, terminei. Fique com Deus, gente. Tchau. Bem, amigos telespectadores da GBD TV Gospel, neste momento claramente quem vos fala, eu sou o irmão em Cristo, irmão Bruno, amém? Em mais uma temática aqui do nosso canal. Desta semana, a temática, né, que já anunciei no Twitter, como eu disse, eu anunciei um pouco tarde essa semana. Bota tarde nisso, né, que eu anunciei o que? De 11 horas da noite de ontem. Mas eu anunciei, né, tá lá no Twitter. E eu anunciei a temática.